Nós vamos ler em uma só voz o texto sagrado, tanto o versículo 1 quanto o versículo 2 e também o versículo de número 14. Todos se encontraram? Diz assim a santa palavra de Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando a gente olha para aquilo que o texto sagrado nos diz, nós corremos pelo menos dois perigos. Primeiro, como é que está a nossa memória? Será que a gente está se lembrando de todos os benefícios da parte de Deus? Segundo, como é que nós lidamos com a matemática? Talvez a nossa memória está boa, mas será que a gente tem condição de formular essa equação adequadamente? Quantos são os benefícios da parte de Deus? Será que nós conseguiríamos enumerar esses benefícios ao longo só deste dia? Quanto ao mais ao longo de 33 anos? Quantas questões nós poderíamos enumerar? Quantas questões nós poderíamos destacar? E ainda assim estaríamos diante desses dois problemas. Ou nós teríamos um lapso de memória, ou nós seríamos traídos pela matemática, que talvez não seria tão adequada assim. Por isso que o salmista nos diz, olha, mesmo, e o Senhor sabe disso, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, ainda assim, que nós possamos bendizer o santo nome de Deus, que nós possamos exaltar o santo nome de Deus, dia após dia, não só no dia festivo, mas no dia em que as coisas não estão tão bem assim, no dia em que nós estamos lidando com as dificuldades, que a gente possa bem dizer o santo e bendito nome do nosso Deus. Vamos orar, adorando o Senhor, reconhecendo o seu caráter, os seus atributos, exaltando o santo nome de Deus. Nosso irmão presbítero Aguinaldo nos conduz a Deus em oração. Ainda com a nossa Bíblia aberta no Salmo de número 103, agora nós leremos do versículo 3º ao versículo 5º. Salmo de número 103, versículo 3º ao versículo 5º.
Diz assim a palavra de Deus: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Versículo 10: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Versículo 14: Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Alegres diante do Senhor, mas também contritos e quebrantados. Curvemos a nossa cabeça e possamos estar contritos, confessando ao Senhor os nossos pecados, aquilo que eventualmente nós fazemos que desagrada ao Senhor, mas também na certeza de que o Senhor em Cristo Jesus nos perdoou, nos lavou com seu sangue bendito e precioso. Oremos silenciosamente, confessando os nossos pecados. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, nosso irmão diácono Adriel quebrará o silêncio com uma oração audível de gratidão ao Senhor pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Oremos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e mais uma vez voltar a nossa atenção para aquilo que o salmista nos diz no Salmo de número 103. Mais uma vez nós vamos ler em uma só voz o versículo de número 5. Salmo de número 103, versículo de número 5. Não fosse a provisão do Senhor, não fosse o cuidado do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Nesse momento em que estaremos entoando cânticos espirituais que exaltam o santo nome de Deus, nós também somos chamados a louvar ao Senhor com os dízimos e ofertas, que não são nossos, mas também são um reflexo de que em tudo as boas mãos do Senhor nos têm enriquecido. Nada tem nos faltado, por isso também louvemos ao Senhor com a provisão dEle, com o cuidado dEle, e que nós sejamos encontrados como mordomos fiéis de tudo aquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, terá a alegria também de trazê-lo e depositá-lo junto ao gasofilácio. Também chamar o Ministério de Louvor para que esteja nos conduzindo nesse momento através dos cânticos espirituais.
salmista nos convida, né, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, trazer oferendas ao nosso Deus, né, e adorar o nosso Deus. E faremos isso nessa noite, com cânticos espirituais. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Pai, nós agradecemos os dízimos e ofertas, ó Pai, lançados na gasofilácio. Ó Pai amado, e eu venho clamar a Ti, que o Senhor faça de nós corações dizimistas, corações fiéis a Ti, ó Pai. Não somente os dízimos e ofertas, mas que nós possamos ser fiéis também na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, ó Pai. Que essa igreja seja sempre essa igreja testemunha e adoradora a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque Ele se fez redenção, e através do sangue de Jesus, hoje nós somos livres, né? Somos vivos, podemos adorar ao nosso Deus, e é somente por esse sangue. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O Teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, a Teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, tudo entregar, vou me render, a Teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, a Teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, a Teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, a Teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, Posso amar. Toda morte ou sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu
graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória e a ele todo o nosso louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A
eu diminua. Que o Senhor possa crescer em nossos corações, que o nosso ego esteja esvaziando de nossas vidas, para que o Senhor Jesus cresça. Que o nosso coração seja sempre revestido pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos inundar, de forma que cheguemos a transbordar. Vamos louvar ao nosso Deus, mais e mais de Ti, menos de mim.
peço que o Samuel esteja orando por essas crianças e também pela professora. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Eu volto a palavra para o pastor Cornélio. Puderam aceitar esse convite e também estar conosco esta noite. Também louvamos a Deus pela vida da Thalita, da Joaninha, irmã Antônia, irmão Eliezer. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Vitória, que está com a gente também hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar por ele. Que Deus possa usar a sua vida rica e poderosamente. Santo Deus, graças te rendemos, Senhor. Ó Pai, porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é eficaz, ó Deus, e porque a Tua palavra, ó Deus, ela fala aos nossos corações. Deus, que nesta noite o nosso coração, a nossa mente, possam estar cativos à Tua santa palavra, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, das distrações, ó Deus, antes que o nosso pensamento, ó Deus, possa estar fitado no Senhor. Usa o Teu Filho, ó Pai, de maneira rica, ó Deus, de maneira poderosa, ó Pai, ó Deus, e que ele possa, uma vez mais, ó Deus, ser instrumento nas mãos do Deus vivo, para proclamar a Tua santa palavra. É no nome bendito e precioso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, que alegria estar reunido aqui com os irmãos. 33 anos de trabalho nessa localidade, da Igreja do Senhor reunida aqui para adorar ao Senhor, isso é bênção, bênção. Nós aprendemos a amar essa igreja também, pelo menos nos últimos 5 anos, ao menos uma vez ou duas vezes nós aparecemos aqui no ano, seja pelo intercâmbio do presbitério, seja a convite da UMP, e hoje, nessa oportunidade, esse privilégio que nós temos de, no culto de gratidão ao Senhor, vir aqui para ministrar a palavra de Deus. Então, nós aprendemos também a amar essa congregação, e como o reverendo Cornélio disse, estou acompanhado aqui da minha família, minha esposa Thalita, Joaninha foi lá para a salinha, Vitória, minha sobrinha, Antônia, minha mãe, e Eliezer, meu pai. É um prazer para nós estar aqui juntamente com os irmãos. Sem demora, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler aqui dos versículos 1 até o versículo 8.
Apocalipse capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 8. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, bendito e santo é o teu nome para sempre. Nós estamos aqui, ó Deus, por causa da glória de Cristo. Nós estamos aqui, ó Deus, por causa da santidade de Jesus. Se assim não fosse, ó Deus, certamente estaríamos perdidos. Mas como acabamos de ler, é por causa do amor eterno do Senhor, demonstrado ali na cruz do Calvário, é que nós estamos aqui. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para adorar ao Senhor. E o que poderíamos, ó Deus, dar ao Senhor, sem que o Senhor doasse a nós primeiro. Por isso, ó Pai, mais uma vez, suplicamos a Tua graça sobre nós. O Senhor já tem falado conosco através da leitura da Tua palavra, das orações, das canções, mas especialmente agora através da pregação da Tua palavra. Nos dê graça, Senhor. Nos ilumine com Teu Espírito para que possamos entender a palavra do Senhor. E ao ouvirmos, Pai, que possamos guardar em nosso coração e que o Senhor disponha o nosso coração para obedecermos a palavra do Senhor. Que tudo o que fizermos aqui, como desde o início temos orado e dito ao Senhor, seja para o louvor da Tua glória, para o louvor da glória da Tua graça. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, é oportuno para nós aprendermos aqui em Apocalipse, no capítulo 1, nesses versículos que nós lemos, pois este é um livro muito importante, tendo em vista que logo nos primeiros capítulos nós temos o registro de pelo menos 7 cartas enviadas a 7 congregações, 7 igrejas ali na região da Ásia. E o que chama muito a nossa atenção é que essas cartas, por mais que elas passam ali pela instrumentalidade do apóstolo João, o seu autor propriamente dito, o autor dessas cartas é o nosso próprio Senhor Jesus. Se você voltar os seus olhos para o versículo 1 do capítulo 1, é exatamente isso que nós encontramos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É impressionante nós pensarmos que nós temos diante de nós uma revelação do próprio Senhor da igreja, do cabeça da igreja. Em outras palavras, é claro que diante da palavra de Deus, tudo que nós encontramos é o Senhor falando à sua igreja, é o Senhor falando ao seu povo. Mas especialmente aqui no livro de Apocalipse, essa descrição de que estamos diante de uma revelação de Jesus,
indicando que ele é o autor dessa mensagem, de que ele é o autor dessas cartas, propriamente dito. Isso é muito importante para nós. Quando nós pensamos numa igreja... Obrigado, meu irmão. Quando nós pensamos numa igreja que está completando 33 anos de trabalho, 33 anos reunida aqui nessa localidade, é importante nós pensarmos, se Jesus tivesse algo para dizer para essa igreja, o que ele diria? Se Jesus tivesse algo para dizer para essa comunidade, para essa congregação, para essa igreja reunida aqui nessa localidade há 33 anos, o que diria o Senhor? Diante da mensagem que temos aqui, diante de nós, no livro de Apocalipse, é exatamente isso que nós temos. Uma mensagem vinda diretamente do Senhor. Uma mensagem vinda diretamente de Jesus. No caso das cartas enviadas aqui às 7 igrejas, nós encontramos ali pontos positivos que Jesus diz que a igreja deveria perseverar naqueles pontos. Mas Jesus também indica pontos negativos nessas cartas, mostrando para a igreja aquilo que ela deveria se arrepender e mudar, abandonar, deixar de fazer. Por isso, diante de nós temos aqui um texto muito importante, porque é como se o próprio Cristo estivesse dizendo para a igreja o que é do seu desejo, o que é da sua vontade. E isso é importante para nós. Há 33 anos, congregados e reunidos aqui, o que é a vontade de Jesus para essa igreja? O que é a vontade de Jesus para nós, povo do Senhor? Ainda para entendermos melhor os versículos aqui que nós lemos, é importante nós entendermos o contexto em que esse texto ele foi escrito. Provavelmente, esse texto aqui ele foi escrito ali no ano 95 depois de Cristo, possivelmente no final do reinado de um imperador romano chamado Domiciano. E este imperador, ele marca muito a história porque, ainda vivo, ele ordenou que fosse construída uma estátua sua e ordenou também a adoração a ele como imperador. Então, o texto de Apocalipse, o texto que está aqui diante de nós, ele é escrito exatamente nesse contexto, num contexto de perseguição, em um contexto de sofrimento. Pois, ao imperador ordenar o culto ao seu nome, o culto à sua imagem, os cristãos, ao não fazerem isso, eles sofriam então perseguição. Não ainda o caso de uma perseguição generalizada, mas eles sofriam pressão do império, eles sofriam perseguição por recusarem exatamente não adorarem e não prestarem este culto ao imperador. Então a mensagem de Jesus aqui no livro de Apocalipse vem ao encontro da igreja exatamente em um contexto de sofrimento, exatamente em um contexto de perseguição. E o propósito então da mensagem de Jesus aqui é confortar os crentes perseguidos, é consolar os cristãos e ordenar os cristãos, os crentes, a perseverarem na fé, entendendo de que Ele, Jesus, aquele que esteve morto, mas reviveu, aquele que esteve morto, mas ressuscitou, Ele tem o controle da história, e Ele tem e pode garantir assim a vitória final de uma vez por todas do mal contra a igreja. Volte os seus olhos mais uma vez aqui, o versículo 1 e o versículo 2. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Como disse anteriormente, uma revelação de Jesus Cristo. Acontece aqui um processo interessante, pois o texto nos diz que Deus dá a revelação a Jesus, Jesus dá a revelação aos seus anjos, e os anjos então transmitem essa revelação a João, que transmite essa revelação à igreja. Transmite essa revelação à igreja. Agora, essa mensagem ela tem um tom de urgência. Veja o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia
e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa mensagem, essa revelação deveria ser lida nas igrejas locais. Essa mensagem, essa revelação deveria ser lida nas congregações, nessas 7 igrejas ali da Ásia, essas 7 comunidades, essas 7 congregações ali da Ásia. Agora, por que o tom de urgência? Primeiro, é uma mensagem de Jesus para a igreja. Segundo, coisas que em breve devem acontecer. E terceiro, o tempo está próximo. Nós temos aqui um tom de urgência. A mensagem precisava de ser ouvida com atenção. A mensagem precisava de ser guardada, pois é uma mensagem de Jesus. É uma revelação de Jesus. Jesus está enviando uma carta para a igreja. Jesus está enviando uma mensagem para a igreja. Jesus tem algo a dizer para a igreja. É urgente. Precisa ser ouvido com atenção e guardado, porque coisas que em breve devem acontecer estão anunciadas aqui. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, depois dessa introdução, nós vemos aqui o apóstolo João saudando a igreja com uma saudação típica das cartas no Novo Testamento, mas muito rica. A partir do versículo 4, o texto nos diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui uma saudação típica. João, ele diz para quem ele está escrevendo, bem no início do versículo 4. Está escrevendo às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Depois nós encontramos aqui uma saudação que ele diz ser da parte daquele que é, que era e que há de vir. E essa aqui, meus irmãos, é uma referência do próprio nome do Senhor, conforme foi revelado a Moisés, lá no Antigo Testamento. Lembra que quando o Senhor comissionou Moisés para ir até o Egito e tirar o povo de Israel dali, Moisés perguntou para o Senhor: ao chegar lá eles vão me perguntar o nome do Senhor e o que eu direi para eles. E o Senhor diz: você dirá que o Eu Sou te enviou. Os irmãos estão lembrados? O Eu Sou te enviou. O nome Eu Sou, o nome do Senhor, eu sou o que sou, é uma referência para nós da eternidade do nosso Deus. Aquele que não tem início, aquele que não tem fim, aquele que é eterno. E agora aqui, João está saudando a igreja e dizendo que essa saudação, essa graça e essa paz vem deste, o eterno, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que não tem início, aquele que não tem fim. Mas ele também diz que vem da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E essa aqui é uma referência ao Espírito Santo e a obra plena do Espírito Santo sobre a igreja. Mas ele também diz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando João, ele sauda a igreja aqui, referindo a Jesus Cristo como este, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aqui nessa frase nós temos um resumo da vida e da obra de Jesus em poucas palavras. A fiel testemunha aqui indica a vida, o sofrimento, a morte de Jesus. O primogênito dos mortos aqui indica que ele foi quem inaugurou a nova criação, ele ressurgiu dos mortos para não morrer mais. Nesse sentido, ele é o primogênito dos mortos. Mas também nos diz aqui que ele é o soberano dos reis da terra, uma referência à sua exaltação.
uma referência ao fato de que Cristo viveu, morreu, ressuscitou, mas hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. E isso daqui, meus irmãos, é confortador para a igreja que estava sofrendo naqueles dias. Porque títulos como soberano da terra, títulos como Senhor, eram atribuídos ao imperador, que estava exigindo na época culto ao seu nome, culto à sua imagem. E a mensagem de Jesus que chega para a igreja que está sofrendo naqueles dias é que Ele é que é o soberano dos reis da terra. É que Ele que é o Senhor, que os reis vão passar, que o império vai passar, mas Ele é aquele que não tem início e também não tem fim. O Senhor, o soberano dos reis da terra. E se não bastasse esses títulos riquíssimos que João utiliza aqui na saudação dessa mensagem, nessa introdução, ele continua dizendo, versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diante da pessoa de Cristo, diante da pessoa de Jesus, depois de resumir aqui em poucas palavras a vida e a obra de Jesus, falando sobre o seu sofrimento, falando sobre a sua ressurreição, falando sobre a sua exaltação, não é possível ter uma outra resposta, uma outra reação que não seja adorar ao Senhor. Que não seja se prostrar e adorar ao Senhor. Diante da mensagem de que Ele nos ama, Ele nos amou, Ele nos ama no tempo presente e Ele continuará amando cada um de nós. Ele continuará amando a sua igreja. Não tem como responder isso de uma outra forma se não for dizer a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em poucas palavras, João ele resume de forma tão precisa e diz de forma tão única a obra de Cristo, a sua glória. E isso é uma mensagem de conforto e consolo para a igreja que estava sofrendo naqueles dias, como é uma mensagem de conforto e consolo para nós também. Ainda no versículo 7, o texto bíblico nos diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Claramente nós temos aqui uma referência àquelas profecias do Antigo Testamento, como é o caso do texto de Daniel, que nos diz exatamente isso, que no determinado tempo, no tempo determinado pelo Senhor, e os irmãos podem conferir, Daniel capítulo 7, os versículos 13 e 14. Daniel capítulo 7, os versículos 13 e 14. Nos diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando João, ele diz, eis que vem com as nuvens, claramente nós temos aqui uma referência a este texto, que é um texto que diz sobre Cristo, e diz sobre o seu reino eterno, de domínio eterno, o qual não passará,
um reino que jamais será destruído. Mas também quando João ele fala a respeito de que no dia glorioso de Cristo, as tribos da terra elas vão se lamentar, é uma referência a uma outra profecia que eu também gostaria de mostrar para os irmãos. Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12. A partir do versículo 10. Zacarias capítulo 12, a partir do versículo 10. Zacarias 12, a partir do versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Versículo 14. Todas as famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Quando João, lá no capítulo 1, ele fala a respeito de Jesus, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram. E ele finaliza dizendo, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui nós temos essa referência ao texto de Daniel e ao texto de Zacarias. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, lembra daquilo que foi entregue a Daniel? Lembra daquilo que foi entregue a Zacarias? Isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir. E a confirmação do cumprimento dessa profecia é o final do versículo 7, com duas afirmações. Certamente, amém. Para não ter dúvidas, é como se fosse dois améns. Certamente, amém. Isso vai acontecer. Isso irá acontecer. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Os justos e também os ímpios. Para o caso dos ímpios, será lamento. Referência à profecia de Zacarias, um lamento difícil de descrever, como nós lemos lá. Viu repetidas vezes dizendo, famílias e famílias lamentando, famílias e mais famílias lamentando, famílias e mais famílias lamentando. Aqui é uma mensagem de conforto para a igreja, porque a igreja está sofrendo perseguição. E o Senhor está dizendo, aquilo que foi dito a Daniel, aquilo que foi dito a Zacarias, vai se cumprir com certeza. E a devida paga os ímpios receberão. A devida paga os injustos receberão. E naquele dia haverá lamento. Naquele dia haverá lamento, certamente. Amém. E é o caso que, se pudesse ficar ainda alguma dúvida, o versículo 8 finaliza retomando aqueles títulos de soberania e glória do Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Depois de lermos esses versículos e explicarmos aqui alguns detalhes desses versículos, eu gostaria de tirar aqui agora algumas lições para nós. Às vezes, diante de um texto, uma mensagem Apocalipse, nós achamos algo distante, é difícil de entender, é difícil de interpretar, e realmente requer cuidado mesmo para poder interpretar. Porém, de igual modo, essa mensagem era confortadora e consoladora para a igreja, como sendo uma mensagem vinda direta de Jesus.
onde ele revela a sua vontade para a igreja, aquilo que a igreja deve continuar, aquilo que a igreja deve perseverar, aquilo que a igreja deve arrepender, aquilo que a igreja deve deixar. É possível nós tirarmos lições preciosas aqui para nós nos dias de hoje também. Especialmente tendo em vista um trabalho que acontece aqui há 33 anos. Quais lições nós poderíamos tirar para nós? Meus irmãos, é desejo de Jesus que nós sejamos uma igreja bíblica. É da vontade de Jesus que nós sejamos uma igreja bíblica. A urgência da mensagem indica isso daqui para nós no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. É desejo de Jesus que sejamos uma igreja bíblica, que não só valoriza a informação, que não só valoriza encher a cabeça de informação, mas uma igreja centrada na palavra, que da palavra experimenta transformação, que da palavra amadurece, que da palavra recebe alimento espiritual, nutrição espiritual. Uma igreja não só cheia de informação, mas de um conhecimento que dispõe o nosso coração para a prática da palavra. Isso é desejo de Jesus, que ao ouvirmos a mensagem, ao ouvirmos a sua palavra, guardemos a sua palavra como o bem mais precioso que nós temos. É desejo de Jesus sermos uma igreja centrada na palavra. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: os momentos que estamos reunidos aqui, como no dia de hoje, adorando ao Senhor, essas reuniões, elas produzem obediência ou elas produzem apenas conhecimento? As nossas reuniões, domingo a domingo, reunidos aqui, isso tem produzido em nós transformação ou apenas informação? Sabemos explicar muito bem as coisas, mas sabemos viver essas coisas que explicamos? É desejo de Jesus sermos uma igreja bíblica, sermos uma igreja centrada na palavra. Por isso, fica aqui essas perguntas para a nossa reflexão. Nossas reuniões têm produzido obediência à palavra ou mero conhecimento? Tem produzido transformação ou apenas informação? É desejo de Jesus que sejamos uma igreja fiel e perseverante, meus irmãos. As igrejas da Ásia estavam enfrentando perseguição, como é o caso que eu disse aqui para os irmãos do culto ao imperador, e que ao recusar participar desse culto, a igreja sofria pressões. A igreja hoje também sofre pressões. A igreja hoje também sofre perseguições. A pressão de relativizar a verdade. A pressão para nos conformarmos ao mundo. E a pergunta que fica para a nossa reflexão é: nós estamos permanecendo fiéis a Cristo quando isso nos custa alguma coisa? Quando isso nos custa algo? A igreja naqueles dias, ao não adorar o imperador, tinham seus bens confiscados, viviam como marginais. No caso do próprio apóstolo João, estava preso na ilha de Patmos, possivelmente ali próximo aos seus 90 anos de idade. Para não dizer de outros irmãos que estavam sendo mortos. E a pergunta que fica para a nossa reflexão é: estamos dispostos a sermos perseverantes e fiéis, mesmo quando isso nos custar algo? Mesmo quando isso custar o nosso conforto? É desejo de Jesus que sejamos uma igreja fiel. Amém, irmãos? É desejo de Jesus que sejamos uma igreja perseverante. É desejo de Jesus que nós tenhamos, meus irmãos, uma visão clara de Cristo glorificado. Esses títulos todos que João utiliza aqui nessa introdução: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que é
que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, todos esses títulos que indicam quem o Senhor é e aquilo que Ele faz. É uma mensagem para a igreja que é desejo de Jesus que a igreja tenha uma visão clara de quem Ele é. Diante das perseguições, diante das aflições que nós vivemos e passamos, nós precisamos ter uma visão clara de quem Jesus é. Ele é a fiel testemunha, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o soberano dos reis da terra. Ele tem um controle da história nas suas mãos e absolutamente nada foge do seu controle. Foge do seu controle. Isso foi confortador para os irmãos, recebendo essa mensagem nesses dias, como deve ser confortador para nós também. E por fim, é desejo de Jesus que sejamos uma igreja que vive na expectativa do seu retorno glorioso. Nós precisamos de viver, meus irmãos, como uma igreja que aguarda Cristo retornar. Precisamos de viver como uma igreja que anela o retorno glorioso de Cristo. Porque para aqueles que não estão em Cristo, será um dia de grande lamento, como nós lemos lá na profecia de Zacarias. Mas para nós, para a igreja que está bem firmada em Cristo, será um dia muito glorioso, de consolo, de conforto. E nós precisamos de viver a nossa missão neste mundo, anelando e aguardando com grande expectativa a volta de Jesus, o retorno de Jesus. Daí a urgência da mensagem, o tempo está próximo. Daí a urgência da mensagem, eis que venho sem demora. Daí a urgência da mensagem, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A igreja não pode ter medo dessa mensagem. A igreja precisa anelar e ter grande expectativa com o retorno glorioso de Cristo. Porque no retorno glorioso de Cristo haverá restauração de todas as coisas. Amém, irmãos? Haverá restauração de todas as coisas. Que fiquem essas lições para nós. Qual que é a vontade de Jesus para a sua igreja? O que é desejo de Jesus para a sua igreja? É desejo de Jesus sermos uma igreja bíblica? É desejo de Jesus sermos uma igreja fiel e perseverante em meio às tribulações? É desejo de Jesus termos uma visão clara sobre quem Ele é, sobre Cristo e sobre a sua glória? E é desejo de Jesus sermos uma igreja que o aguarda, ser uma igreja que o espera. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nessa oração que nós vamos fazer, nós já vamos nos preparar também para participarmos da ceia do Senhor. Então, diante da mensagem do Senhor que vem ao nosso encontro nessa noite, oportunidade que temos de nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados diante do Senhor, renovar a nossa aliança com o Senhor, nosso compromisso com o Senhor, dizer para o Senhor: Senhor, me ajude a ser um crente bíblico, me ajude a promover com que a igreja seja uma igreja bíblica. Senhor, me ajude a ser um crente fiel, um crente que persevera, mesmo em meio às tribulações. Diga para o Senhor: Senhor, me ajude a ter uma visão da glória de Cristo. Me ajude a ter uma visão clara de quem Cristo é. Senhor, aumente em mim o desejo, o anelo
por aquele dia final da restauração de todas as coisas. Ore ao Senhor, fale com o Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos, ó Deus, de ouvir mais uma vez o que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Agora, diante disso, ó Deus, nós também enxergamos nossa pequenez, vemos nossas fragilidades, enxergamos nossos pecados, e nós clamamos ao Senhor misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos lave dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Que o Senhor nos santifique, ó Deus, para continuarmos nessa missão que o Senhor colocou diante de nós. A missão, ó Deus, de sermos uma igreja centrada na Tua palavra e de tudo aquilo que aprendemos aqui. Sabemos, ó Deus, que perseverar, sabemos, ó Deus, que ser fiel é graça do Senhor, então nos ajude, nos ajude. Sabemos, ó Deus, que para termos uma visão gloriosa de Cristo em dias de tantas distrações, precisamos da Tua graça, então nos ajude. Tenha misericórdia de nós, Pai. E agora, ao participarmos da mesa do Senhor, possamos fazer assim, com o coração contrito, mas também, ó Pai, disposto a obedecer a Tua palavra. Pedimos a Tua graça sobre esses elementos, para que o Senhor os tire do uso comum, para o uso santo, para o fortalecimento da Tua igreja, para a edificação do Teu povo congregado aqui, para nós que estamos aqui. E ao participarmos, ó Deus, darmos e recebermos esses elementos, que através da fé sejamos alimentados espiritualmente, recebemos graça do Senhor. Por isso nos fortaleça. E ao participarmos, ó Deus, possamos estar realmente dispostos a continuar, dispostos a perseverar. Para a glória do Teu próprio nome nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus nos diz, ao instruir sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Gostaria de chamar aqui à frente os presbíteros que estão presentes, para nos auxiliar.
pão, ele continua sendo pão, e o cálice, aqui com o suco da uva, continua sendo o suco da uva. Mas não é só uma memória, não é só um símbolo, não é só uma fotografia. Ao darmos e recebermos esses elementos com fé, aqueles que estão em Cristo recebem graça de Deus. Aqui também é um meio de graça, onde a igreja é fortalecida. Nós cremos que Cristo está presente espiritualmente. Cristo está presente espiritualmente quando nós estamos unidos a Ele. Ele está unido a nós. Então você é convidado a participar conosco, querendo que o pão represente o corpo do Senhor que foi dado por nós. E o suco da uva, o suco da videira, representa também o sangue do Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu